Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Duarte Guimarães, sou agente vistor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 7 do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Esse curso tem um total de 10 aulas e nós sempre apresentamos as estreias às quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar uma playlist com todas as aulas anteriores para você poder assistir e rever as aulas se você quiser. Nós estamos também, pessoal, com uma campanha para atingir 1.000 inscritos aqui no canal. Então eu peço para você já aproveitar, se inscrever no nosso canal, dar um like na aula, dar um joinha para a professora, deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e se você tiver alguma sugestão para novos cursos ou novos temas para os vídeos aqui do canal, tá? Então, sem mais enrolação, bora para a aula! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Eu sou a professora Lucileila Queiroz e hoje nós vamos dar continuidade na aula sobre procedimentos fiscalizatórios. Na nossa aula passada, eu dei lá algumas ideias, expliquei os sistemas onde nós fazemos pesquisas para verificar se existe algum processo que foi analisado, que está em andamento. Verificamos onde que nós encontramos os alvarás de aprovação, de execução, até mesmo a comunicação de obra emergencial. E hoje nós vamos dar sequência, então, falando sobre os procedimentos fiscalizatórios, a ação fiscal em si. Então, nós vamos trazer aqui mais alguns detalhes em complementação a tudo que a gente já viu até agora. E a ideia é que nesta aula nós consigamos falar sobre os procedimentos fiscalizatórios da regularidade da obra, que é a verificação da existência dos alvarás de execução e de autorização, a fiscalização da falta dos certificados de conclusão, acessibilidade e segurança, a fiscalização, do cadastro e manutenção dos equipamentos e a verificação da estabilidade, segurança e salubridade da obra e da edificação. Ok? Vamos começar então. Antes de nós entrarmos especificamente no conteúdo da aula, eu só gostaria de comentar com vocês uma coisa. Eu estava fazendo o levantamento, a pesquisa para preparar a aula, e eu entrei lá no SGF, no Sistema de Gerenciamento da Fiscalização, e eu descobri a quantidade de posturas relacionadas ao Código de Obras. E eu fiquei pensando numa forma melhor, que fosse mais fácil de entender como que eu poderia estruturar essa aula para não ficar uma aula chata, para não ficar uma aula muito repetitiva. E eu demorei um pouco para tentar entender e estruturar. Então, o que eu fiz aqui inicialmente? Eu separei lá, de acordo com o que está no SGF. Então, se você olhar aqui, tem postura, assunto, subassunto. Daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouco mais, que será nas irregularidades. Mas agora, neste momento, é só para você entender que esses subassuntos relacionados a esses assuntos estão dentro aí da postura, que são obras particulares. Dentro dessa postura de obras particulares, tem a vistoria de acessibilidade, equipamentos, obras e edificação. E depois tem lá esses vários subassuntos, tá?
se eu não me engano, eram 67 posturas, procedimentos diferentes, distintos, de acordo aí com as irregularidades para a edificação, e mais 60 e tantos, acho que 67 também, sobre essa parte aqui de obras e equipamentos. E aí eu fiquei um pouco preocupada como trazer isso para vocês. Espero que eu tenha conseguido traçar, né, pelo menos uma estrutura, uma linha de raciocínio para facilitar aí o entendimento, tá bom? Mas sempre chamamos a atenção, né? De novo, chama a atenção. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro, é só você comentar no chat, que aí ou eu esclareço agora, né, online, no momento da apresentação da aula, ou então depois eu posso incluir isso nas aulas subsequentes, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, então, de procedimento fiscalizatório, nós vamos ver a verificação da regularidade da atividade edilícia. Por que que eu não coloquei aqui somente a regularidade da obra? Porque o código e o decreto, eles incluem não somente a fiscalização do alvará de execução, mas também do alvará de autorização, tá bom? Então, essa verificação da regularidade da atividade edilícia. A primeira coisa que cabe à fiscalização verificar é se o documento emitido para aquela atividade edilícia, tá? E aqui, alvará de execução e alvará de autorização, se estão no local da obra. De acordo com o Código de Obras, o documento comprobatório do licenciamento daquela atividade é imperativo, é obrigatório ser mantido no local da obra. Então, você fez toda a sua pesquisa e aí você vai até o local da obra fazer a vistoria para verificar a conformidade. Mas se você não quisesse ter feito pesquisa nenhuma, por exemplo, você decidiu que você quer ir lá olhar, ou passou de ofício, estava fazendo uma vistoria e viu uma obra iniciando e não quis ir até a subprefeitura para fazer as pesquisas. Aí você para lá no local da obra, obrigatoriamente a documentação precisa estar lá no local da obra. Imaginando aqui que essa obra está regularizada, ok? Você não vai chegar em uma obra que você sabe que está irregular, ou porque não tem o direito de início de obras, ou seja, o processo está em análise, mas ainda não tem o direito de início de obras, ou mesmo porque a obra está irregular, não tem pedido nenhum de aprovação e nem de execução, de alvará de aprovação e nem de alvará de execução. Então, se você chegar lá, você sabe que não tem documento, você não vai exigir que o documento fique no local da obra, porque não vai ter. Então, neste caso aqui, a obrigatoriedade de manter no local da obra o documento que comprove a sua regularidade é cabível nos casos da obra já licenciada, dos alvarás de execução e alvará de autorização já emitidos. Precisa estar lá no local. Chegou para fazer a vistoria, pediu a documentação, se não tiver, já cabe a multa por falta de documento no local da obra, ok? Porque isso é uma exigência do Código de Obras. Já havia comentado um pouco sobre isso, mas agora só para a gente enfatizar um pouco mais com relação à fiscalização das obras públicas em imóveis públicos. Eu já havia dito que não é obrigatório a existência ou a exigência de alvará de aprovação e execução das obras públicas. Obras construídas, sendo executadas em imóveis da União, do Estado ou dos municípios, ou então alguma autarquia universitária.
Então, neste caso aqui, as atividades edilícias que estão sendo realizadas em imóveis públicos, realizadas por órgãos públicos, não há a exigência aí de alvará de aprovação ou execução, ok? E só para a gente retomar a ideia, se tiver lá no teu setor uma obra pública e for verificada alguma irregularidade ou houver algum tipo de reclamação por parte do munícipe daquelas obras que estão sendo executadas, o que tem que ser feito é enviar ofício ao órgão responsável. Faz a comunicação, pede para o gabinete envia um ofício àquele órgão que está responsável para que eles tomem ciência e tomem providência, tá? Mas não cabe ação fiscal, não cabe multa, nem por falta de documento no local da obra e também nem por nenhum outro tipo de documento ou nenhum tipo de ação fiscal sobre regularidade da atividade edilícia que nós vamos falar aqui. Qual que é o valor, então, da multa por falta de documento no local da obra? Este é o valor fora as correções que são feitas lá pelos índices que a legislação determina, IPCA, por exemplo, tá? Então, esse aqui é o valor que foi tirado lá do Código de Obras sem as atualizações, mas lembra sempre que esse valor ele é atualizado. Quando nós fazemos lá a ação fiscal pelo tablet, o valor da multa já sai atualizado. Então, a falta de documento no local da obra, o agente vistor vai ter que emitir a intimação e ao mesmo tempo a multa, porque a irregularidade já foi constatada. Chegou lá, o documento não está lá, já cabe a multa. Mas o documento está no escritório do engenheiro. Não tem problema. Naquele momento, a irregularidade já foi constatada. Se ele trouxer o documento depois e manter no local da obra, ele vai estar obedecendo à intimação. A intimação para que é? Sanar a irregularidade. Qual é a irregularidade? Não manter no local da obra documento comprobatório da atividade edilícia. Então, se fez a intimação, deixou, sai junto com a multa, e a pessoa lá, o responsável, trouxer e deixar no local da obra, numa próxima vistoria, se o documento estiver lá, a documentação estiver no local da obra, ele não vai levar mais multas, ok? A questão é, e se depois da intimação, depois da primeira multa, que foi constatada a irregularidade, ainda assim a documentação não estiver no local da obra? Você fez a vistoria, fez a intimação, fez a multa, voltou no dia seguinte ou na semana seguinte, o documento não está no local da obra. O alvará de execução deferido, mas as plantas, o projeto aprovado não está no local da obra. A legislação fala que tem que ser aplicada a multa por reincidência. Então, a infração foi cometida novamente. O que diz a legislação no caso de reincidência? E eu já vou chamar a tua atenção aqui para um detalhe interessante do Código de Obras. Quando o Código de Obras fala de aplicação de multa por reincidência, a cada multa que for lavrada tem que ser acrescentado 20%. Então, pensa comigo. Você foi fazer a vistoria hoje, chegou lá, fez a multa de R$ 1.300, porque o documento não está no local da obra, e mais a intimação para sanar a irregularidade, e foi embora. Amanhã você passa de novo no local da obra, a obra continua e o documento não está lá. A multa a ser lavrada é R$ 1.300 mais 20%. Depois você vai de novo numa terceira vistoria, 1.300 mais 40%. Depois você continua fazendo novas vistorias. Na quarta vistoria, o documento não está lá ainda, 1.300 mais 60%. Na quinta vistoria, 1.300 mais 80%. Na quinta vistoria, 1.300 mais 100%.
A partir do momento em que essa multa ela dobra, ela poderá ser reemitida tantas vezes quantas forem necessárias, mas o valor não vai mais alterar, ele não será mais acrescentado, tá bom? Então, quando fala em reincidência, para cada multa lavrada acrescenta 20% em relação ao valor da última multa lavrada. Quando chegar ao dobro da primeira multa, o valor ele não é alterado mais. Significa dizer que você pode continuar multando, só não vai ter mais alteração no valor da multa. Tudo bem? Ótimo. Para quem vai essa multa? Quem é o sujeito passivo da multa por falta de documento no local da obra? São dois os sujeitos passivos. A multa ela vai ser lavrada para o proprietário ou possuidor, que é o responsável por aquela atividade edilícia, mas também tem que ser lavrada a multa para o responsável técnico, para o engenheiro, arquiteto, que está lá responsável pela obra. Lembra? 80% do valor da multa que é devida pelo proprietário ou pelo possuidor. Vamos entrar então agora no procedimento especificamente no passo a passo da ação fiscal, tá? Eu preferi neste caso escrever pontuando 1, 2, 3 como se fossem etapas para facilitar o nosso entendimento. Eu separei aqui duas situações. Então, primeiro nós vamos falar daquela atividade edilícia irregular. Tá? Então, imagine uma obra sem alvará de aprovação, ou então imagine a implantação de um estande de vendas, de um canteiro de obras em um imóvel distinto do local onde a obra vai ser realizada, ou avanço do tapume sobre o passeio público sem alvará de autorização. Tá? Então, neste caso aqui, é uma atividade irregular, sem a emissão dos documentos. E a outra situação que eu vou explicar é no caso do desvirtuamento. No desvirtuamento, existe o alvará de execução, existe o alvará de autorização emitidos, só que há um desvirtuamento. Houve um desvirtuamento naquele projeto que foi aprovado ou naquele pedido do alvará de autorização que foi solicitado, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a fase inicial da ação fiscal, ela vai diferir um pouquinho. Depois, os procedimentos são os mesmos. Mas só daqui neste momento que eu quero fazer aí, chamar a atenção de vocês para essa diferença do falta de documento, não tem documento ou desvirtuamento. Tudo bem? Então vamos lá. Não tem documento, obra irregular, atividade edilícia irregular. Você faz a primeira vistoria, primeiramente faz o embargo, faz a multa do embargo, ok? E faz a intimação para parar a obra e regularizar a situação. Entrar com pedido de alvará de aprovação e execução. Qual é o prazo? 5 dias. Tudo bem? Então, não tem documento, chega, embarga, multa do embargo, intimação para regularização, para entrar com documento. Fez a segunda vistoria, chegou lá, a obra continua em andamento e não entraram com pedido dentro do prazo de 5 dias, né? Não entraram com pedido lá de alvará de aprovação e execução ou alvará de autorização. Multa por desrespeito ao embargo. Então, a continuidade da obra configura que o embargo ele não foi respeitado, configura o desrespeito ao embargo. Se houve modificação nas condições da obra. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores da fase da obra? Então, você chegou lá, está iniciando as estruturas, as fundações. Aí na outra vistoria já terminou a fundação. Então você percebe que existe ali uma atividade edilícia. Você percebe que o embargo não cessou. Tem operários trabalhando,
e a obra está tendo continuidade. Multa por desrespeito ao embargo. Qual que é o valor da multa do embargo? A multa do embargo é R$ 130 por metro quadrado de área executada, de área construída. E a multa do desrespeito ao embargo? 10% da multa do embargo. Por enquanto, tranquilo? Ótimo. Então, chegou, intimação, embargo, multa. Segunda vistoria, continuou, multa do desrespeito ao embargo. Qual que é a diferença, então, dessa primeira fase para aquela obra que ela tem alvará, mas está desvirtuando? A obra desvirtuada, ela vai ter uma vistoria a mais. Então, você chegou no local, vai fazer, verificou lá, né, que a obra está desvirtuada, não vai embargar na hora. Vai fazer a multa pelo desvirtuamento do alvará, do documento, né, que foi emitido, e vai fazer a intimação para solucionar a irregularidade em 5 dias. Pode ser que o responsável, o interessado, ele prefira fazer as adequações daquela parte da obra que foi desvirtuada e voltar para o projeto original e continuar com o alvará sem problemas. Aí não estamos falando em desvirtuamento do alvará, tá? Então ele tem essa possibilidade aí nos 5 dias que a legislação concede. Então chegou, multa pelo desvirtuamento, intimação para regularizar em 5 dias. Voltou lá, depois do prazo de 5 dias, ele não regularizou, ele continua com o projeto desvirtuado. Então, ele está continuando com a obra desvirtuando o projeto que foi aprovado, o alvará que foi aprovado, o alvará de execução que foi deferido. Aí sim é feito o embargo da obra. E neste caso, tem outra multa, que é a multa do embargo, tá? Então, qual o valor dessa primeira multa? R$ 130. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, que coloquei aqui na tabelinha, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para você entender que no caso do desvirtuamento, são 2 multas, no valor de R$ 130 por metro quadrado sobre a área construída. Então, a primeira multa, intimação. Segunda vistoria, se a obra continuou e não foi cessada a irregularidade, o desvirtuamento não foi resolvido, mais a multa, mais o embargo. Aí é a multa que a gente chama de multa do embargo. Terceira vistoria, a obra continuou, aí a multa por desrespeito ao embargo, que é o valor de 10% sobre o valor da multa do embargo. Tudo bem por enquanto? Vamos lá. Depois, então, que foi constatado o desvirtuamento do embargo, que a multa foi feita com base em 10% da multa do embargo, né? Do valor da multa que foi emitida do embargo. A legislação fala que a obra ela poderá sofrer multas diárias. Então, a ideia aqui é cessar aquela atividade edilícia irregular, sem documento ou desvirtuando o documento que foi aprovado. Então, a partir daqui, o procedimento é igual tanto para obra sem alvará quanto para o desvirtuamento, tá bom? Multas diárias. E aí, lembra que eu falei, o código fala sobre reincidência. Se fala sobre reincidência, então, você vai fazer a multa da reincidência acrescida de 20% da multa anterior. Então, neste caso, multa diária sobre os 10% do desrespeito ao embargo da multa, mais 20%. Entendeu? Você não precisa se preocupar agora neste momento, porque é só você colocar lá a sequência no tablet e vai trazer para você se é a primeira reincidência, se é a segunda reincidência, porque já existe lá a programação da continuidade da ação fiscal, dos procedimentos fiscalizatórios, tá? Eu só estou falando aqui para você entender como é a sistemática, mas não precisa se preocupar
que o sistema ele vai te ajudar no momento de lavratura das multas. Então, fala de reincidência, pega a última multa, que é a multa do desrespeito ao embargo, ok? Mais 20%. Chega no outro dia, a obra não parou? Mais 40%. Chegou no outro dia, a obra não parou? Mais 60%. Chegou no outro dia, não parou? Mais 80%, mais 100%. Quando chegar, então, no dobro, aí vai ficar sendo aplicada diariamente este valor sem alteração no valor da multa. Tudo bem, gente? Claro, multas diárias. Se ainda assim, recebendo multa todo dia, o interessado, o responsável, não parou a obra, aí cabe o auxílio policial, tá? Faz a solicitação para a polícia, nesse caso o auxílio policial é a polícia militar, então a gente pede auxílio da polícia militar para acompanhar a vistoria, chega no local, tem o auto de auxílio policial, os policiais lá, 2 policiais, eles vão assinar até lá como testemunhas de que a obra ela continua, que a obra não parou. Além do auxílio policial, a legislação diz o seguinte, que podem ser tomados os meios, as medidas necessárias para que o embargo seja cumprido, tá? Então, além do auxílio policial, de ir lá com a polícia militar e fazer o auto de auxílio policial, a legislação permite que seja feita a apreensão dos materiais de construção. A legislação permite que aquele equipamento transitório ou aquela edificação transitória seja desmontada, ou então que seja feita a lacração. Então é possível, por exemplo, você chega no local da obra para fazer a vistoria e tem lá um movimento de terra com máquina, naquela retroescavadeira, é possível lacrar a máquina para parar, para cessar aquele trabalho de movimento de terra irregular. Então, a legislação ela dá essa possibilidade para a administração pública, né, para a prefeitura, não somente o auxílio policial, mas tomar as medidas necessárias ao cumprimento do embargo. E só segura um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, sobre esses meios necessários para cumprimento do embargo, tá? Porque eu vou comentar com vocês uma situação que aconteceu lá em Perus, tá? Então, fez o auto de auxílio policial, tomou lá as medidas para o embargo ser respeitado, chegou lá, lacrou a máquina, a retroescavadeira, fez a apreensão dos materiais, ainda assim a obra continuou. A legislação diz, então, que precisa ser extraída cópia dos processos ou dos documentos que fazem parte desse processo, dos autos de intimação, embargo, multa, relatórios, fotos, tudo isso que instrui o processo, encaminha para o gabinete vai mandar um ofício para a delegacia, para o distrito policial, pedindo abertura de inquérito policial para verificação ou para averiguação do crime de desobediência. Tudo bem? Além disso, o processo mesmo, aquele processo originário, ele precisa ser encaminhado para o jurídico, para a assessoria jurídica da subprefeitura. A assessoria jurídica vai encaminhar para a Procuradoria-Geral do Município, PGM, para entrar com eventual ação judicial cabível. Lembra que eu falei para vocês segurarem um pouquinho aquela parte dos meios necessários para cumprimento do embargo? Por que isso? Se chegar nessa fase de enviar o processo para entrar com uma ação judicial na justiça, os procuradores eles vão questionar o que vocês fizeram de fato para cumprimento do embargo. Ah, você foi lá e colocou um papelzinho? Ah, esse papel não é suficiente. Então, às vezes pode ser que haja questionamento por parte da PGM dessas ações da prefeitura como forma de evitar, de coibir o prosseguimento da obra.
Mas aí vai depender de cada subprefeitura. Aconteceu em uma das obras que nós precisamos fazer o embargo lá em Perus, que não tinha condições de parar de outra forma, nós emparedamos. À época, o coordenador, ele simplesmente fez uma parede, levantou, para evitar o acesso ali dos operários dentro daquela obra até que fosse promovida aí a regularização daquela edificação, porque era uma edificação muito grande e tinha preocupação com a questão da segurança, né, de aquele prédio cair porque estava sem documento. Então, ele entendeu que aquele emparedamento seria interessante e foi suficiente ali para conter a continuidade daquela obra, tá? Então, só um detalhe que gostaria de chamar a atenção, que pode ser que isso venha a ser questionado se porventura esse processo for para a PGM para entrar com uma ação judicial. Então, aqui a ideia é cessar a continuidade da obra. Eu coloquei aqui autuar processo clone. Então, antes de mandar esse processo para a PGM, tem que ser extraídas cópias, né? A gente chama lá em Perus de processo clone, né? Eu não sei como que vocês chamam na subprefeitura onde vocês trabalham, porque para dar continuidade na lavratura das multas diárias. É só para não correr o risco aí de se perder, esquecer e para registrar aí a documentação. Então a gente tinha um hábito lá de montar um processo clone para dar continuidade quando os processos eram físicos, né? Agora é mais fácil, você monta um SEI e vai subindo lá todas as multas que são lavradas periodicamente, porque podem continuar aí fazendo as multas diárias. Então, processo clone ou um processo para dar continuidade na aplicação das multas, enquanto o processo principal vai para a PGM para ingressar com uma eventual ação judicial. Para brecar a obra, né? Tudo bem? O gabinete, além de mandar o ofício lá para o delegado pedindo instauração de inquérito policial por crime de desobediência, também precisa fazer o ofício ao órgão federal de fiscalização do engenheiro, do arquiteto, né? Que aí é o CREA ou o CAL, se for engenheiro civil ou se for arquiteto, para que eles abram processo de verificação lá de quebra de alguma cláusula ética, verificar a responsabilidade do técnico. Neste caso do ofício ao CREA e ao CAL, é só no caso das obras desvirtuadas que tem lá a responsabilidade técnica indicada. Se a obra é irregular, essa parte aqui de oficiar os conselhos, aí o gabinete não precisa fazer. Só vai oficiar então o delegado para abertura de inquérito policial. Tudo bem? Enquanto esses processos vão caminhando na delegacia e na PGM, nós vamos fazendo lá, o fiscal vai fazendo as multas diárias e é isso. Então a ação fiscal, ela só vai parar quando a obra for regularizada, tá? Então imagine naquela obra irregular, quando entrar com pedido de alvará de aprovação e execução e o pedido for deferido, ou no caso do desvirtuamento, quando o interessado retornar a obra ao projeto original que foi aprovado. Voltar aqui só para fazer um comentário com vocês sobre alguns privilégios que a legislação concede, primeiro, a quem vai construir moradia econômica e segundo, para a construção de templo religioso. É a legislação que assim o determina, tá? Que quando a construção for moradia econômica e templo religioso, o valor da multa vai ser reduzido em 90%. Ou seja, a multa aplicada vai ser apenas 10% do valor inicial, que eu já vou te mostrar já qual que é esse valor. Tá? Então, existe aí a redução de 90% do valor da multa e o prazo para atendimento da intimação é triplicado. Então, enquanto para as outras pessoas
o prazo para atendimento da intimação ou para entrar com pedido de alvará de aprovação e execução da obra irregular ou para fazer a correção lá do desvirtuamento é 5 dias. No caso da moradia econômica e do templo religioso, o prazo é 15 dias. E o que é, na verdade, moradia econômica? Tem lá a caracterização, mas só para você entender mais facilmente, é aquela construção que não passa de 80 metros quadrados de área construída. Tem que ser uma residência unifamiliar para uma única família e aquela construção é para o proprietário morar, para o proprietário ou para os seus dependentes morarem, tá bom? Então, essa é a caracterização de moradia econômica. A ideia aí, no caso da moradia econômica, é simplificar. A legislação traz também outros privilégios, vou chamar assim, outras reduções de taxa nesses dois casos. É que nesse caso nosso específico aqui tem a redução do valor da multa e o aumento do prazo para atendimento. Tudo bem, gente? Entendemos? Agora vamos ver a tabelinha das multas no caso da execução da obra sem um alvará ou desvirtuando. Se for edificação nova, reforma, reconstrução e requalificação, tanto no desvirtuamento quanto na obra irregular, o valor é R$ 130 por metro quadrado de área construída, né, de área executada. Se for demolição, lembra que a demolição não precisa do alvará de aprovação, é só do alvará de execução, se ela for isolada do projeto de reforma ou de obra nova que está sendo analisado. No caso da demolição, da edificação, precisa só do alvará isolado, né? Do alvará de execução. E qual é o valor da multa por executar demolição sem autorização ou desvirtuando o alvará concedido? R$ 18,00 por metro quadrado de área demolida, tá? Construção de muro de arrimo. O valor é R$ 65,00, neste caso, por metro linear. E segundo ali a tabela, tem que ser medido na base do muro. Então, a gente vai lá na base do muro de arrimo e faz a medição, puxa a trena, né? Puxa a fita métrica, ó, puxa a trena e mede os metros lineares vezes R$ 65,00. E o movimento de terra, neste caso, tá? Alvará de movimento de terra isolado, R$ 6,00 por metro quadrado de área executada. Eu vou falar mais para frente sobre o movimento de terra pela Lei 11.380 dos terrenos erodidos e erodíveis, que tem uma pequena diferença, tá? Mas agora, só para você imaginar aqui comigo, num local onde não tem problema de erosão, onde não tem problema de declividade, onde não tem problema de escorregamento de terra, para execução depois da construção, tá? Então, pensa nisso. Depois, quando eu falar do movimento de terra de terrenos erodidos e erodíveis, eu retomo aqui e faço essa diferenciação para a gente ver aí quais são as duas situações diferentes. Tudo bem? Então, esse daqui é o valor das multas. Não esquecendo que o desrespeito ao embargo, aí vai ser 10% do valor dessa multa. E a reincidência, para cada multa, né, reincidente, vai acrescentando 20% até o total de 100%, que é o dobro da primeira multa do desrespeito ao embargo. E aí ela continua sem alteração de valor. No caso aqui do alvará de autorização, tá? Então, implantação de edificação transitória ou equipamento transitório, utilização de equipamento transitório ou de edificação transitória que precisa do alvará de autorização ou seu desvirtuamento, os valores aplicados são estes aqui. Então, avançar grua sobre o passeio público, implantar canteiro de obras em imóvel diferente daquele onde a obra está sendo executada,
implantar edificação transitória ou utilizar edificação transitória, implantar equipamento transitório ou utilizar equipamento transitório e utilizar temporariamente edificação licenciada para uso diverso sem alvará de autorização ou desvirtuando o alvará de autorização. Multa R$ 2.600. No caso da grua, esse valor é por unidade. Então, se no local lá da obra tem mais do que uma, se tem 2 gruas, vai ser 2.600 vezes 2. Se tem 3 gruas, vai ser pela quantidade, porque o valor aí é por unidade, tá bom? Agora, implantar canteiro de obras, implantar ou utilizar edificação transitória ou implantar ou utilizar equipamento transitório e usar temporariamente edificação licenciada para uso diverso, neste caso o valor é R$ 2.600, que é um valor fixo. Implantar estande de vendas em imóvel distinto do imóvel onde está sendo executada a obra, o valor é R$ 1.300 também, né? Valor fixo. Avançar tapume sobre parte do passeio público, aí é R$ 130 por metro linear de tapume e é medido também ao longo do alinhamento, né? Então você pega lá o alinhamento do imóvel e mede o alinhamento e verifica o local ou a quantidade de metros que esse tapume tem, é multiplicado aí por R$ 130 o metro linear. Não esquecendo aqui, chama a sua atenção que a ação fiscal do alvará de autorização é semelhante à ação fiscal do alvará de execução, tá? Então, essa multa é aquela primeira multa que é a multa do embargo. Então, se você chegar lá e tiver a grua lá sem funcionar, você vai cessar, sim, vai fazer o auto de embargo para não utilização daquela grua. Canteiro de obras, você vai embargar para que aquele canteiro de obras não seja utilizado. Uma edificação transitória, lá estande de vendas, você vai fazer o embargo para que aquele estande de vendas não seja utilizado. Se houver o desrespeito ao embargo, aí a multa, segundo a vistoria, ela é 10% do valor da multa do embargo. E há a reincidência dessa multa também com acréscimo de 20, 40, 60, 80 e 100%. Então aqui a ideia é a mesmo procedimento, é o mesmo do alvará de execução. A legislação não faz diferença, trata dos dois de forma igualitária. Da mesma forma que sem alvará de autorização é situação irregular e o desvirtuamento, a ideia é a mesma. Sem alvará, chega, multa, embarga, intima. Com alvará desvirtuando, primeiro chega, multa, intima. Segunda vistoria, multa, embarga. Terceira vistoria, desrespeito ao embargo, nos 2 casos. Quarta vistoria, multas diárias, né? Também, valor lá correspondente à reincidência. Auxílio policial, pode ser feito também a lacração ou as medidas necessárias para que o embargo seja respeitado. Depois, na continuidade, manda o processo para a delegacia, gabinete, né? Pedindo instauração de inquérito policial, manda o processo para a PGM entrar com a ação judicial e, se for desvirtuamento, manda o ofício gabinete para o CREA, para o CAU, para verificar a responsabilidade do técnico responsável pela obra, ok? Ufa! Essa agora eu fiquei sem ar, cansei até. Eu sei que aparentemente pode ser meio confuso o que eu falei, ou você não entendeu passo a passo, por isso que eu coloquei aqui, tá lá nos slides, no material para você entender, para você lembrar, se caso você esqueceu. Procurei trazer isso numa forma, numa sequência mais fácil de entender, né? Pelo menos na minha concepção. Pensei inicialmente em fazer um fluxograma, mas ele ia ficar muito grande e vocês não iam nem conseguir enxergar aqui,
tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Gostaria de saber se você já sabia disso, se você já tinha percebido essa diferença, se você já tinha lido na lei que essas multas diárias, que elas têm agora o acréscimo, né, de 20% em cada multa de reincidência até o dobro da multa anterior, tá bom? E se você sabia que o procedimento do alvará de autorização é o mesmo do alvará de execução. Fala para mim que eu quero saber, tá bom? Nós queremos entender aí como que é o procedimento na subprefeitura aonde você trabalha, ok? Quando que o embargo cessa? Você fez o embargo da obra, a obra tem que estar paralisada. Então, o embargo é a ordem de paralisação da obra, ok? No caso do desvirtuamento, se a obra é licenciada, tem o alvará, a partir do momento em que aquelas infrações são eliminadas. Ou no caso do alvará de autorização, ou no caso de alvará de execução. Então, lembra que a intimação é feita para sanar a irregularidade. Assim que a irregularidade é sanada, a pedido do interessado, olha que interessante, é necessário que o interessado faça o pedido, avise que a irregularidade foi sanada e peça a autorização para o desembargo da obra, tá? No caso do alvará de execução ou alvará de autorização, for aprovado, emitido, publicado e emitido. Tá? Então, neste momento, é o momento que o embargo cessa, mas a obra ela só poderá ser retomada a partir do momento que o interessado fazer o pedido. Esse pedido vai ser analisado pelo CPDU das subprefeituras, coordenador de planejamento e desenvolvimento urbano, e esse pedido vai ser analisado e vai ser publicado no Diário Oficial. A partir do momento da publicação no Diário, aí sim é autorizado a retomar a obra, tá bom? Durante o embargo, as únicas obras que podem ser executadas são aquelas para eliminação da infração. Então, imagine no caso de um desvirtuamento. Só vai ser possível fazer a correção daquilo que está sendo desvirtuado. Numa obra irregular, aí no caso não dá para fazer nenhum tipo de correção porque a obra está inteira irregular, tá? Então, no caso da obra que tem alvará desvirtuado, somente as ações necessárias para cessar a irregularidade que poderão ser executadas. Tudo bem? Se não houve o pedido do desembargo lá, ou então, se qualquer obra que for feita sem ser para retomada ali, para eliminação das irregularidades, aí é considerada resistência ao embargo com a aplicação lá da multa do desrespeito ao embargo, ou no caso, as multas de reincidência que podem ser diárias. Finalmente aqui, eu trouxe para facilitar a sua vida, que eu tive também muita dificuldade de encontrar. Eu não sei você, tá? Mas eu perco muito tempo lá tentando achar aonde que estão as irregularidades no tablet. Então, quando você pegar o seu tablet lá para fazer a ação fiscal, quer seja no momento de inserir a solicitação lá para transformar em demanda, ou mesmo no momento em que você recebe a demanda no seu tablet para atender, vai vir como obras particulares, porque é a postura, e aí você vai ter que fazer a identificação até chegar lá no final da irregularidade. Então, eu trouxe para você aqui, espero que isso facilite a sua vida, porque a minha, pelo menos, vai auxiliar bastante no passo a passo para você se encontrar lá no tablet e agilizar a sua ação fiscal. Qual que é a postura? Obras particulares, tá? Olha aqui. Assunto, neste caso específico, obras. Subassunto, obra irregular.
Irregularidade. Aqui a irregularidade eu separei em 3, que é da mesma forma como que você vai ter lá. Só que lá no tablet a irregularidade vai aparecer tudo junto. Aí eu te ajudei aqui, separei a irregularidade, como ela vem no tablet, como ela está separado no SGF, e aí você já vai olhar diretamente o que você precisa. Então, primeiro, falta de documento no local da obra. Então, tem lá, falta de documento no local da obra, tem uma que é para moradia econômica e tem outro que é para templo religioso. Depois, alvará de execução. O alvará de execução, ele vai abrindo. Primeiro, demolição. Aí tem sem alvará, desvirtuamento. Aí você vai escolhendo para dar prosseguimento na ação fiscal. Edificação nova. Aí tem sem alvará, desvirtuamento. Edificação nova por moradia econômica. Sem alvará, desvirtuamento. Edificação nova, templo religioso. Sem alvará, desvirtuamento. E aí continua. Movimento de terra, muro de arrimo, reforma, requalificação. Tá bom? Então você vai encontrar aqui, olhando, né, nessa listagem, você vai acompanhando lá no seu tablet para fazer certinho a configuração da irregularidade. E aqui no final, ó, auto de apreensão de materiais no caso de desobediência ao embargo. Então, se você precisar fazer um auto de apreensão de algum material, no caso do embargo, né, para manutenção do embargo, tem também um auto de apreensão isolado, tá bom? No caso aqui dos alvarás de autorização, caminho é postura, obra irregular, assunto, obras, e tem aqui embaixo, ó, edificação. Olha isso. O uso diverso do licenciado está lá em edificação. Embora seja alvará de autorização, ele não está junto com obras, nem com obra irregular, tá bom? Por isso que eu achei bacana trazer para facilitar para você. E aí tem lá os alvarás de autorização e todos eles. Avançar grua, sem alvará, desvirtuando. Avançar tapume, sem alvará, desvirtuando. Implantar canteiro de obras, sem alvará, desvirtuando e assim sucessivamente, ok? Vamos dar uma pausa então agora para você assinar a lista de presença, registrar, né, a sua presença. Daqui a pouquinho nós voltamos porque o nosso conteúdo hoje está pesado. Tem muito assunto, tem muita coisa e já já eu volto para a gente dar continuidade, tá bom? Pessoal, nós estamos liberando neste momento aqui no chat ao vivo a lista de presença. Lembrando que para você assinar o formulário e registrar sua presença é necessário você estar logado com o e-mail da prefeitura. Você tem até o final da aula para assinar, então não perca tempo, já aproveita, já assina para você não esquecer, tá bom? Boa aula para vocês. Vamos lá então, dando agora a continuidade. Já falamos da ação fiscal por verificação da regularidade, né, da atividade edilícia, alvará de execução, alvará de autorização. Agora nós vamos falar sobre falta dos certificados, tá? Fiz esse aqui, foi mais fácil, né? Fiz um fluxograma para a gente enxergar aí como que é a ação fiscal. Então, essa daqui me ajudou bastante, porque ela é mais simples. Primeiro passo, então, faz a vistoria, chega lá no local. Falta do certificado de conclusão, a obra foi executada, obra nova, a reforma, a requalificação, a reconstrução foi executada, só que não tem o certificado de conclusão daquela edificação, daquela construção, tá bom? Então, neste caso, vai intimar o responsável para solicitar o certificado de conclusão na prefeitura no prazo de 5 dias. Se terminou lá de construir uma obra que exige, no caso, a acessibilidade, então construiu uma obra nova lá, um órgão público, ou então
uma atividade coletiva, né, de uso coletivo, e não tem a acessibilidade ou fez a acessibilidade e não tem o certificado, vai intimar a solicitar o certificado de acessibilidade. Da mesma forma, o certificado de segurança. Aqueles equipamentos especiais de segurança, os sistemas especiais de segurança foram implantados, mas não foi solicitado lá o certificado de segurança. Faz a intimação para solicitar o certificado de segurança na prefeitura. Não, nesse caso, na primeira vistoria não tem multa, vai ser só a intimação. Próximo passo aqui, ó, no nosso fluxograma. A intimação foi atendida? Sim, tá? Então, você intimou a entrar com o pedido do certificado. Conclusão, acessibilidade, segurança. A pessoa atendeu a intimação, entrou com o pedido dentro dos 5 dias. Você suspende a ação fiscal até o pedido ser analisado. Tem que aguardar aí o deferimento do pedido, tá bom? Se a pessoa ela não entrou com o pedido dentro do prazo de 5 dias, aí você vai aplicar a multa por falta do certificado. Conclusão, acessibilidade e segurança. Essa multa ela é reaplicada a cada 90 dias, tá? Então, aplicou a primeira multa, a pessoa recebeu lá o interessado a primeira multa, entrou com pedido na prefeitura do certificado, a ação fiscal é suspensa. Se não entrou, a cada 90 dias, essa multa ela é reaplicada, tá bom? Neste caso não é reincidência, é reaplicação. Então não tem o acréscimo de 20%, é o valor da multa mesmo, tá? E ela vai sendo aplicada a cada 90 dias até o prazo máximo de 1 ano. Aí cessa a aplicação das multas, não é mais aplicada novas multas. Nesse caso, com 1 ano, para de aplicar as multas, tá bom? O interessado entrou com pedido, a ação fiscal que estava suspensa, pedido foi deferido, ótimo, encerra a ação fiscal. O pedido foi indeferido, aí começa-se a lavratura das multas, que são emitidas a cada 90 dias, no máximo 1 ano. Então são 90, 180, 270, 360, no máximo 4 multas relacionadas aí à falta dos certificados, tá? Qual que é o valor da multa por falta do certificado ou dos certificados? Conclusão, acessibilidade e segurança. R$200 por metro quadrado da área objeto de intervenção, tá? Então vamos lá. Certificado de conclusão, obra nova. Imagine que a obra nova vai ser 100 metros quadrados de área construída. Construiu, não tem certificado de conclusão. Qual que é a área construída? 100 metros. Vai multiplicar por R$200, tá bom? Mas e no caso de uma reforma com acréscimo de área? Imagina que já existia lá 50 metros construídos, regularizados, ou que já tivesse certificado de conclusão, né, ou certificado de regularização deferido anteriormente com os 50 metros, a construção estava regular em 50 metros, aí foi construído mais 100 metros, aí ficou 150, só que desses 150 de área construída, 100 estava relacionado à reforma, com acréscimo de área. 50 já estava contemplado na regularização anterior. Então, se foi um acréscimo e se aquela área anterior ela não foi alterada, não foi modificada, a ação fiscal vai ser somente em cima daquela área que teve alteração. Não sei se eu consegui me fazer clara. Então, se não houve alteração na parte da construção que estava regularizada, foi somente um acréscimo, a parte irregular vai ser aquele acréscimo que precisa ter o certificado de conclusão
daquela área que foi acrescentada. Se aquela parte anterior, se foi uma reforma, mas mexeu naquela parte anterior que já existia, derrubou uma parede, fez uma modificação no uso, na estrutura, então se mexeu naquela parte anterior, aí nós estamos falando que a área de intervenção é onde houve a modificação. Mas se foi conservada aquela parte regularizada e somente teve modificação sem incluir, né, aquela parte que estava regularizada, essa parte regularizada ela precisa ser desconsiderada no momento da medição e lavratura da multa por certificado de conclusão, tá? No caso do certificado de acessibilidade, os R$200 é calculado pela área a ser adaptada às condições de acessibilidade. Então tem que verificar lá quais foram as áreas que foram adaptadas ou que foram construídas para a acessibilidade que não tem o certificado. No caso da falta do certificado, essa área é calculada e aí é R$200 por metro quadrado da área objeto de intervenção. No caso do certificado de segurança, também é R$200 por metro quadrado, mas aí é calculado, né, a base de cálculo é a área a ser adaptada às condições de segurança. Então verifica lá onde os sistemas de segurança foram implantados e não tem, né, o certificado de segurança, faz o cálculo R$200 por metro quadrado, no caso certificado de segurança. Coloquei uma observação aqui muito interessante, tá? A multa por falta de conclusão ou falta do certificado de conclusão independe do uso da edificação. O que a gente entende aqui? Não sei se vocês lembram quando teve uma modificação na legislação de licença de funcionamento, que tinha a multa por falta do certificado de conclusão e tinha a multa pelo uso, e o valor da multa da atividade era bem menor do que o valor da multa por falta do certificado de conclusão. E ficou aquele debate, nossa, igual uma novela para entender, e agora no Código de Obras está claro. Então, a multa por falta do certificado de conclusão não depende do uso do imóvel. Significa dizer, em outras palavras, que a multa do certificado de conclusão por falta está relacionada à construção, à conclusão daquela edificação, daquela obra, daquela reforma, daquela construção nova, daquela requalificação que foi feita. O uso está relacionado à edificação. Então, se você foi fazer uma vistoria, chegou lá, já está funcionando uma atividade, você vai ter que fazer, primeiro, a multa por falta do certificado de conclusão daquela obra que foi feita e que não tem o certificado. Segundo, ação fiscal por falta de licença de funcionamento, tá? Nós estamos falando aí de duas multas diferentes, nós estamos falando de duas irregularidades diferentes, nós estamos falando de duas ações fiscais diferentes. Então, uma coisa está relacionada à atividade, ao uso irregular, sem licença de funcionamento, e esse caso que eu estou falando é o certificado de conclusão da construção. Tudo bem? Fiz-me clara? Alguma dúvida? Tá bom? Vai marcando aí que a gente vai tirando as dúvidas depois. Neste caso do certificado, tá? Dos certificados, da falta dos certificados, também aplica-se aquele benefício à moradia econômica e ao templo religioso de redução de 90% do valor da multa e aumento em 3 vezes o prazo para atendimento, tá bom? Então, aqui o prazo é de 15 dias.
No caso do cadastro e manutenção dos equipamentos, cabe multa se não tiver o cadastro. Cabe multa se tiver o cadastro e ele estiver desvirtuado. Lembra que nós vimos quando o equipamento ele te sofrer qualquer tipo de alteração física, por exemplo, né? Então, se o cadastro tem, mas está desvirtuado, e cabe multa pela falta de manutenção. Se foi feito o cadastro, mas ele não foi renovado, tá? Então, nesses 3 casos, nessas 3 situações, cabe multa. Qual é o valor da multa? No caso dos equipamentos mecânicos de transporte permanente e tanques de armazenagem, bomba, filtro de combustível, o valor é R$200 por unidade, tá? Então, chegou lá, tem 2 elevadores, ou tem um elevador e uma escada rolante. Então, são 2 equipamentos, 2 unidades vezes R$200. Então, é por equipamento que deveria ser cadastrado, ou por equipamento que foi desvirtuado, ou por equipamento que não foi feita a manutenção, que não foi feita a renovação do cadastro. No caso do sistema especial de segurança, o valor aí é R$7 por metro quadrado da área utilizada pelo sistema especial de segurança. Como que eu encontro isso, então, no SGF? Vamos lá. Primeiro, certificados, tá? Obra particular, edificação, então postura, obra particular, assunto, edificação, subassunto, falta de certificado, irregularidade, certificado de conclusão, certificado de acessibilidade, certificado de segurança. Só que para cada um deles tem lá falta do certificado, no caso de moradia econômica e no caso de templo religioso, que tem os valores reduzidos, tá? Então, falta do certificado de acessibilidade, moradia econômica, templo religioso. E falta do certificado de segurança, no caso de moradia econômica e templo religioso. Um detalhe que eu esqueci de falar aqui, quando nós falamos dos certificados, eu falei do certificado de regularização, quando a pessoa entra com pedido para regularizar uma obra que foi construída sem alvará de aprovação e execução. Por que não entra aqui? Porque se você chegar lá para fazer a vistoria numa obra que está concluída, habitada, você não vai pedir o certificado de regularização. Você vai pedir o certificado de conclusão, tá bom? E aí a pessoa, se não conseguir entrar com o certificado de conclusão, dependendo do tempo que foi feita a obra, ela vai entrar com o certificado de regularização, que é equiparado ao certificado de conclusão. Então, lembra que nós falamos que o certificado de regularização, ele também é documento hábil para comprovar a regularidade da obra? Então, neste caso aqui, você não tem ação fiscal para a falta de certificado de regularização, mas sim por falta de certificado de conclusão da construção, ok? Aonde que eu acho, então, no caso, no SGF, né, no tablet, a ação fiscal, lá o procedimento para os cadastros. Então, aqui tem falta de cadastro, cadastro desvirtuado e falta de manutenção do cadastro, separado por equipamento mecânico de transporte, sistema especial de segurança e tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins, tá? Então, olhando aqui vai facilitar para você encontrar lá. Se porventura, no momento de construção da obra, da reforma, da reconstrução, da requalificação, a obra ela ficou em risco de segurança, problema de segurança ou possibilidade, né, de ruína, de cair aquela construção que está sendo feita. Se porventura não foram observadas as normas de segurança da construção, né, da edificação, pode ser feita a interdição desta obra. Então, a ideia aqui da interdição é não permitir que fiquem as pessoas, os operários trabalhando com risco daquilo cair. Então, imagina que está lá
um pedreiro, né, um ajudante, trabalhando na edificação e aquela construção está instável e cai em cima e acontece um sinistro ali, ele pode machucar ou até mesmo falecer. Então é um negócio sério. Se for constatado, e aí essa constatação ela precisa ser feita, né, por um técnico habilitado, engenheiro, arquiteto, que tenha formação na área, que consiga verificar essa questão de possibilidade de ruína, tá bom? Então pode ser feita a interdição desta obra. E durante a interdição, somente pode ser feito as obras necessárias para eliminação do risco. E neste caso, o responsável técnico, engenheiro, o arquiteto, eles precisam fazer lá um documento, né, que é a RT, ou então o RRT, que é a anotação da responsabilidade técnica, dizendo o que eles vão fazer lá na obra para eliminação do risco, fazer um cronograma de execução das medidas necessárias à eliminação do risco, e aí depois que o risco foi eliminado, se porventura a obra estivesse embargada, aí ela vai voltar a ficar embargada, tá? Então, se a obra está embargada, mas apresenta problemas de insegurança ou perigo de ruína, além do embargo, poderá ser feita a interdição. Durante esse período, então, somente as obras necessárias à eliminação do risco poderão ser realizadas, ok? Terminou aí a realização dessas obras, aí volta a situação anterior do embargo até que seja feita a regularização ou do desvirtuamento, ou então pedido lá do alvará de aprovação e execução. Vamos agora falar sobre verificação da estabilidade, segurança e salubridade da obra. No caso da verificação da estabilidade, segurança e salubridade da obra, quais são os procedimentos, então, que precisam ser adotados? Primeiro, a vistoria vai ser feita, tá, juntamente com o técnico, o engenheiro, o arquiteto da prefeitura, técnico habilitado, que está na função, que tem conhecimento para verificar se aquela edificação apresenta problema de instabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, nós estamos falando de possibilidade de ruína, então pode cair, pode desmoronar. Problema de insegurança, então no caso da insegurança, é porque não possui os equipamentos necessários ou as condições de segurança necessárias que a legislação assim o diz. No caso da insalubridade, está relacionada aí a edificação a condições que podem trazer problemas à saúde das pessoas. Então, tem aí os agentes físicos, químicos, biológicos, que são estabelecidos também até pela própria legislação, que pode causar problema de saúde nos moradores ou então nos vizinhos e onde aquele local, no caso, tiver qualquer tipo de contaminação ou tiver qualquer produto que torne aquela edificação insalubre. Então, neste caso aqui, diz a legislação que a obra, então no momento da construção, a edificação, depois da construção já pronta e coberta, serviço ou mesmo o equipamento permanente, transitório, podem ser interditados no caso de instabilidade, insegurança ou insalubridade. Fez a vistoria, constatou essa situação, essas três, que pode ser uma delas, né? O agente vistor ele vai ter que fazer duas coisas. Primeira coisa, primeira ação, né? Vamos chamar assim, são duas ações. Primeira ação, lavrar o auto de interdição daquela obra, daquele imóvel, daquele equipamento, daquele serviço. Essa interdição, ela pode ser total ou ela pode ser parcial.
Diz a legislação, lá o Código de Obras, que a interdição ela precisa ser dada ciência a quem está ocupando lá o imóvel, a edificação, e também aos proprietários. Então, os donos precisam saber, imagina que aquele imóvel esteja alugado, segundo a legislação, tem que dar ciência ao proprietário para que ele tome as providências necessárias à eliminação do risco e ao ocupante para que ele desocupe o imóvel. Então, vamos lá. Interdição. Para que serve a interdição? A interdição é uma ordem da prefeitura para que o imóvel seja desocupado. Aonde diz lá que o imóvel ele apresenta risco, perigo de ruína ou problemas de insalubridade, insegurança, que isso pode vir a causar problemas na saúde, na integridade física ou na própria vida dos ocupantes e do entorno, dos vizinhos, transeuntes, seja lá como for, né? Aonde que aquela edificação, aquela obra, aquele equipamento está relacionado, que pode vir a trazer problemas, dando a ordem, então, para que aquilo seja desocupado, para que não seja utilizado. No caso de um equipamento, vamos lá, faz de conta que é o elevador, interdita o elevador para que ninguém utilize aquele elevador, para que não cause nenhum tipo de acidente, tá? Então, interdição é a ordem de desocupação. Além disso, tem que fazer a intimação. Para quê? Dar início às medidas necessárias à irregularidade. Essa intimação vai para quem? Para quem deu causa ao problema. Então, se nós estamos falando aqui de um problema de estabilidade ou falta de estabilidade, imagina comigo que um vizinho está fazendo lá uma construção. E aí ele fez um movimento de terra. Quando ele fez o movimento de terra, ele escavou as fundações da minha casa. Conforme ele escavou e deixou a fundação à mostra, a minha casa ela começou a ficar instável, apresentou rachaduras e tô com medo de que a minha casa vai cair. Quem deu causa àquilo? O vizinho. A intimação vai para quem? Para o vizinho. A interdição vai para qual casa? A minha casa. Eu vou ter que sair daqui, porque corre o risco da casa cair na minha cabeça, tá bom? Mas quem vai ser intimado a resolver o problema de instabilidade é o vizinho que deu causa. Se você chega para fazer uma vistoria em uma casa por falta de manutenção, a casa é muito antiga, o proprietário ele não se preocupou em fazer manutenção durante muitos anos, aí começou a aparecer um monte de trinca, o telhado está caindo e precisa fazer a interdição da casa. Quem é o responsável por fazer ali a consolidação para resolver aquele problema de insegurança? O próprio dono da casa. Então você vai fazer a interdição para ele sair do imóvel, para ele desocupar o imóvel, e mais a intimação para que ele faça ali, que ele tome as medidas necessárias para sanar a irregularidade, para que ele faça a consolidação, para que ele derrube, para que ele tome as providências para trazer de novo aquele imóvel a questão da estabilidade. A mesma coisa, por exemplo, no caso de insalubridade. Então, imagina, uma vez aconteceu comigo que eu fui fazer uma vistoria, tinha estourado uma adutora da Sabesp, que eram aquelas adutoras de coleta de esgoto. E toda aquela água servida estava entrando nas casas. Nós interditamos por insalubridade. E quem foi acionado para resolver o problema? A Sabesp, porque foi uma adutora da Sabesp que tinha rompido. Tá? Então, só para a gente entender aí que nós estamos falando de duas ações distintas em decorrência do mesmo problema, tá bom? Um é para garantir a integridade física das pessoas, interdição. O outro é para buscar solucionar aquele problema, intimação, tá? No caso da intimação, se ela não for atendida, multas diárias, tá bom?
até o atendimento da intimação. Nesse caso, como a lei fala em multas diárias, não é reincidência, então não tem aquele acréscimo de 20%, é o mesmo valor da multa, mas esse valor ele pode ser aplicado todo dia, tá? E aí eu já faço mais uma ressalva aqui. Existe na legislação, lá no quadro de multas, a previsão de multa no caso de desobediência à interdição. Mas eu não encontrei na lei, nem no decreto que regulamenta o Código de Obras, nenhuma referência com relação à aplicação da multa pela desobediência à interdição. Fizemos esse questionamento às pessoas que trabalham lá no SGF e a informação que veio é que isso foi questionado e que o questionamento dos procuradores seria no sentido de que é cabível sim a multa da interdição. Eu, pessoalmente, não concordo porque eu não encontrei na legislação. E eu vou deixar aqui também um ponto para que você fala para mim qual que é a sua percepção, que você já entendeu, se vocês tiveram problemas, se vocês já aplicaram essa multa por desobediência à interdição, como que vocês lidaram com isso na subprefeitura de vocês? Eu não consegui encontrar a previsão dessa multa no corpo da lei. Então, embora esteja lá no quadro que fala da aplicação da multa, né, da interdição, precisa ter a previsão disso no corpo da lei, e isso eu não achei. O que eu achei com relação ao procedimento da interdição, tá? Então, o objeto da interdição, da ação fiscal da interdição, é evitar que o imóvel seja ocupado, evitar que aconteça um acidente, que alguém se machuque ou mesmo que venha a óbito se acontecer um problema lá de ruína, de insegurança ou de insalubridade. Então essa que é a preocupação. Qual que é o procedimento? Foi atendida a interdição? Não. Foi desobedecida a interdição, as pessoas continuam lá, o imóvel não foi desocupado. O que prevê então a legislação? Pede auxílio policial, aí faz lá a solicitação semelhantemente no caso da fiscalização, né, de irregularidade da obra, pede o auxílio policial, faz a solicitação, faz a vistoria, preenche o auto de auxílio policial. Essa documentação ela é juntada, é enviado o ofício à delegacia, para o delegado também abrir inquérito policial para averiguação de eventual crime de desobediência. Pega esse processo de interdição e envia para a PGM ingressar com uma ação judicial cabível. No caso aí, para que as pessoas elas sejam compelidas a sair do imóvel, porque a ideia é a preservação da vida e da integridade física das pessoas, dos ocupantes do imóvel. Por isso que esse é o procedimento. Existe no SGF a previsão da aplicação da multa pela desobediência à interdição, mas eu não achei. Fala para mim aí, então, como que vocês trabalham isso na subprefeitura de vocês, tá bom? Mas uma coisa interessante que eu até fiz um destaque aqui, né? Botei dentro de uma estrelinha, é que assim, às vezes a edificação está em risco, ou de perigo de ruína, ou então na questão da insalubridade. Mas se porventura o entorno daquela edificação também correr risco, então imagina que tem uma casa lá, igual o exemplo que eu dei do movimento de terra, está sendo feito aqui, mas colocou em risco as casas vizinhas. As casas vizinhas precisam ser interditadas. Se tem um prédio, uma construção, um sobrado, que está trincado, rachando e pode cair. Para onde que pode cair? Para a rua, tem que fazer a interdição da via. No caso de contaminação, tem algum produto químico, está tendo algum vazamento,
ou perigo, por exemplo, no posto de gasolina, está tendo um vazamento no tanque ou na bomba, o entorno precisa ser interditado para evitar um acidente, um risco de explosão ou uma contaminação, tá bom? Então não é só o imóvel em si, mas se o risco for também do entorno, o entorno também precisa ser interditado. Geralmente aí nós já somos acionados, né, pela Defesa Civil, e aí a Defesa Civil ela já se compromete em fazer, se tiver que fazer interdição física, né, fazer a interdição física da área do entorno para evitar que transeuntes, ocupantes, vizinhos e moradores aí eles possam sofrer qualquer tipo de problema, de acidente ou de algum sinistro. Qual que é o valor da multa então? A multa pela desobediência à intimação é R$ 150 por metro quadrado da área que foi interditada, tá? Do objeto da interdição. Esquecendo, né, ou não esquecendo que essa multa ela pode ser aplicada diariamente enquanto a intimação não for cumprida, tá bom? Então, intimação para regularizar a situação. Mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu esqueci de falar lá atrás, é que a interdição do imóvel ela pode ser feita total ou parcial. A área que está em risco, de repente, não é a edificação inteira, risco de ruína ou a questão da insalubridade pode ser parcialmente. E aí você pergunta para mim, tá, Leila, mas o meu tablet, ele não me dá a opção de fazer parcial. Antigamente, quando a gente fazia no papel, a gente colocava lá, né? Interdição total, interdição parcial. Agora no tablet, ele já vem pronto. Eu não consigo escrever. Consegue sim, tá bom? Quando você estiver fazendo a ação fiscal no seu tablet, você vai passando lá, que você coloca a irregularidade, vai abrir uma partezinha da tela que do tablet, uma parte lá, onde tem um campo de observações. Então, naquele campo de observações, tudo que você escreve ali vai aparecer no auto de fiscalização que você emite. Então, ali é o lugar onde você vai escrever interdição parcial, interdição somente do quarto, da sala e da cozinha, interdição somente da frente do imóvel, numa área de, sei lá, 10 metros quadrados, interdição na lateral do imóvel. Então, você vai colocar as dependências, você vai descrever os locais, a área, se for feita a interdição parcial, tá bom? No campo de observações lá, na hora que você estiver fazendo o teu auto de interdição. Aqui, como eu falei para vocês, né, a previsão aí da multa por resistência à interdição é R$ 50 por metro quadrado da área que foi interditada, mas fica essa minha ressalva que eu chamei a atenção de vocês, que no meu humilde entendimento aqui essa multa ela é indevida porque não existe previsão legal, tá bom? Conforme eu já havia falado, né, anteriormente, durante a interdição, as únicas obras, os únicos serviços que podem ser executados dentro do imóvel são aqueles necessários para a eliminação da irregularidade, para a eliminação do risco, tá? Fora isso, ninguém mais pode entrar, não pode ser feito nada no local. Depois que o imóvel ele é interditado, ele pode ser desinterditado. Então, o pedido de desinterdição, ele é feito depois que as obras necessárias à eliminação do risco, elas são realizadas, tá? É preciso fazer também ali um laudo com o engenheiro responsável ou com o arquiteto que executou aquela obra, apresentar a RT ou a RRT. O interessado faz a solicitação, semelhantemente lá ao pedido de desembargo da obra, aqui é de desinterdição. O coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, CPDU, ele vai analisar aquele pedido e aí ele autorizando, a desinterdição é publicada no Diário Oficial. A partir desse momento, então, a obra, a edificação, ela é desinterditada.
Uma coisa interessante é que não é porque o imóvel está interditado que eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Então, o que diz a legislação? Que a interdição não desobriga o responsável a tomar as medidas necessárias e cumprir a legislação. Por exemplo, imagina que a minha casa foi interditada, tá? E, sei lá, para fazer tomar as medidas necessárias para a eliminação do risco, eu vou ter que reformar a minha casa. Eu vou ter que derrubar uma parte, mexer na estrutura. E isso precisaria, se eu fosse fazer sem a interdição, eu precisaria entrar com pedido de alvará de aprovação e execução de reforma, tá bom? Então, quando existe a necessidade do documento, o responsável ele vai ter que entrar com esse pedido. Então, se para a eliminação do risco precisar executar um muro de arrimo, o responsável tem que entrar com pedido de alvará de execução de muro de arrimo, tá? Ele não pode simplesmente chegar e fazer o muro e chegar para o fiscal e falar, não, ó, eu tô fazendo porque eu fui intimado para fazer, eu tô só atendendo a intimação. Tudo bem, você tem que atender a intimação, mas você tem que atender a intimação de acordo com as formalidades necessárias para a regularização da obra. Entra com alvará de muro de arrimo, entra com alvará do movimento de terra, entra com alvará de demolição, entra com alvará de aprovação e execução de reforma, ok? Depois que tiver deferido, aí faz o serviço. Poxa vida, mas se eu não fizer nada, vai cair, porque é obra emergencial. Bom, se é uma obra emergencial, nós já falamos dela no passado e vou retomar rapidamente aqui. Se a obra é emergencial, a legislação permite que o interessado, junto com o seu responsável técnico, engenheiro, arquiteto, faça a comunicação de obra emergencial à prefeitura e vai lá e faz as obras indispensáveis à eliminação do risco. Entende? Então, se está caindo o telhado, qual que é a obra emergencial? Você tira o telhado e espera a aprovação da reforma se for fazer mais alguma coisa. Já havia comentado sobre isso com vocês. Porque quem faz a obra emergencial é responsável pela regularidade da atividade edilícia. Então, se a pessoa entrou com uma obra emergencial ou com uma comunicação de obra emergencial falando que não dava tempo de esperar o período de análise dos alvarás, aprovação, alvará de aprovação e execução, e entra com obra emergencial, é para tomar as medidas necessárias à eliminação do risco até que aqueles alvarás sejam analisados. Não dá para entrar com uma comunicação de obra emergencial, avisar, né? Olha, eu vou fazer uma obra emergencial aqui, e quando você chegar lá, demoliu tudo e está construindo uma obra nova. Demoliu e está fazendo uma reforma. Tem que fazer a ação fiscal correspondente, tá bom? Mesmo que seja a demolição total, ainda assim precisa de ter o alvará de demolição. A obra emergencial é emergencial. Tomou as medidas necessárias? Tomou. Tinha que derrubar porque a parede está caindo? Tinha que derrubar, mas entra com pedido de regularização, entra com certificado depois de demolição. Não é porque a obra é emergencial que você pode fazer, o interessado pode fazer o que ele quiser sem autorização. Não. Se o que ele vai fazer dependia de alvará de demolição, ele vai ter que tirar um alvará de demolição. Se dependia de alvará de aprovação e execução de reforma, ele vai ter que tirar o alvará de aprovação e execução de reforma. Se dependia de alvará de obra nova, ele vai precisar tirar o alvará de obra nova. Então, a interdição ou a situação de risco não significa dizer que ele pode fazer o que ele quiser, tá bom? A obra, ela é a edificação, a obra, o equipamento são interditados para não ser mais utilizados
até que aquele risco seja eliminado, mas ainda assim é necessário verificar todas as formalidades que a legislação exige. Tirar os alvarás, tirar os certificados, direitinho, conforme é previsto na lei. Uma coisa interessante também, que é importante a gente falar, sobre as ações de verificação de estabilidade, segurança e salubridade das obras e edificações quando se trata de imóvel público. Ocupação irregular em área municipal. Invasão. Tem lá as comunidades, as casas elas são construídas, nós sabemos, muitas vezes sem acompanhamento de técnico responsável, eles vão construindo de forma aleatória, muitas vezes sem estrutura, sem base, sem fundamentação, né, sem fundamentos, e dá risco, dá problema naquela edificação. Aí chama a prefeitura, nós vamos lá fazer a vistoria, chega no local, você faz a interdição lá daquela moradia, daquela edificação. Você vai intimar aquela pessoa que está numa área municipal de forma irregular para tomar as medidas necessárias à eliminação do risco? Não. Vai intimar nos termos do decreto 48832, que é aquele que fala sobre invasão de área municipal. Então, no caso de ocupação irregular de área municipal, a intimação não é para sanar a irregularidade, não é para consolidar ou demolir. A intimação é para desocupar totalmente a área municipal. Porque aquele imóvel, porque aquela edificação está em risco de desabar ou com problema de salubridade, não pode ser ocupada, tá bom? O processo da interdição é o mesmo, se não for obedecida a interdição, auto de auxílio policial, manda para a delegacia para abrir inquérito policial por crime de desobediência, tá? Neste caso, a intimação para desocupação da área municipal vai ser juntada com a interdição, com os documentos, com os laudos, com os relatórios. E aí a legislação fala, o Código de Obras, que precisa ser encaminhado para providências. E aí eu trouxe aqui duas bases legais que a gente acaba utilizando aqui quando a situação é risco de área municipal. A primeira delas é o decreto 48832, que fala mesmo sobre o procedimento de invasão de áreas públicas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o tema mesmo aqui da nossa aula, mas tem lá a previsão das ações fiscais quando há uma invasão de uma área municipal. Mas eu trouxe a Ordem Interna 01 de 2013, que fala sobre a desocupação no caso de áreas de risco. Então, quando o imóvel que foi interditado, a moradia interditada, for numa área municipal ocupada irregularmente, geralmente aplica-se a Ordem Interna 01 de 2013, tá? Junta a interdição, junta a intimação, e tem lá uns outros procedimentos que precisa juntar, o laudo técnico, né, dizendo que a área está em risco, que ela não é passível mais de ocupação, e é encaminhado para a Secretaria da Habitação, SEAB, para verificar a possibilidade aí de retirar aquelas famílias de lá, e depois a subprefeitura faz a demolição daquela moradia, até para evitar a ocupação irregular ou fazer a retomada da área para a municipalidade que foi inicialmente irregularmente ocupada. Então, essa providência ou ação judicial para a desocupação, reintegração de posse, ou mandar para a SEAB para verificar a possibilidade de atendimento àquela família necessitada para a desocupação da área e depois a demolição, vai depender muito das características. Se está situada em uma área de risco, e aí vai ser tratado lá na Ordem Interna 01 de 2013,
ou se não é uma área de risco mesmo, mas apenas o imóvel em si. Aí o procedimento é ação de reintegração de posse. Vai ter que mandar para a PGM lá, obedecendo, obviamente, todos os requisitos do decreto, né, 48832, para que a PGM entre com uma ação de reintegração de posse na justiça, explicando para o juiz a questão do risco, que inclusive a moradia ela está interditada e que precisa ser a pessoa retirada, a família retirada de forma imediata, e aí com a ordem judicial, com o oficial de justiça, a pessoa é retirada de lá e a prefeitura promove a demolição daquela moradia ocupada irregularmente e interditada. Tudo bem, gente, tá? Aqui, como encontrar no SGF, quero só fazer uma ressalva aqui para você. Então, tem aqui a postura, né? Obras particulares, assunto edificação, subassunto. Tem 3 subassuntos. Sem condições de salubridade, perigo de ruína, sem condições de segurança. Salubridade, eu já falei que está relacionado lá aos agentes físicos, químicos, biológicos, né? Que podem causar doença, fazer com que as pessoas fiquem doentes. Perigo de ruína está relacionado à estabilidade, que a construção, a edificação, ela pode ruir, ela pode cair. E sem condições de segurança é quando está faltando algum sistema de segurança, daquele sistema de segurança que precisa ser certificado, que nós vimos lá atrás, no cadastro dos sistemas de segurança que são necessários. Então, se precisa ter algum sistema de segurança que não foi implementado ou na execução da obra não está sendo observado lá alguma norma de segurança, neste caso aqui pode ser feita a interdição e a segurança é nesse sentido, tá bom? Edificação sem condições de segurança, que é a irregularidade, tá? E para cada irregularidade dessa, edificação sem condições de salubridade, sem problema de estabilidade, sem condições de segurança, nós temos o desdobramento em 3. Pode ser feita a intimação e a interdição junto, no mesmo procedimento, quando a pessoa responsável pela eliminação do risco é o responsável também pelo imóvel, é aquele que mora, que habita, que ocupa o imóvel. Pode ser feita a interdição isolada e a intimação isolada para aquele caso que eu comentei, onde o imóvel que foi afetado é que precisa ser desocupado, mas o responsável pela regularização, pela solução da irregularidade é outro. Aí faz a intimação para e a interdição para o outro nessas 3 hipóteses, tá? No caso do imóvel em área municipal, imóvel ocupado irregularmente em área municipal com risco que foi interditado, nós vamos encontrar a postura lá na invasão de áreas municipais, assunto áreas municipais, subassunto vistoria em área municipal e a irregularidade aqui 2. Ou intimação e interdição, interdita, intima, desocupar, ou somente a interdição, tá bom? Pode ser feita a interdição isolada aqui ou junto com a intimação do 48832 para desocupação da área municipal. Pois bem, gente, a nossa aula hoje foi sobre isso, tema bastante pesado, muito conteúdo. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Semana que vem nós vamos dar continuidade e aí nós vamos falar de algumas ações fiscais, alguns procedimentos fiscais, fora esses básicos que nós já falamos. Nós vamos pegar lá os anexos do Código de Obras e do decreto, que lá também tem a previsão que nosso fiscal precisa verificar, né, no momento da execução da obra, na implantação da edificação. Então, a aula que vem nós vamos falar sobre isso, tá bom? Cuide-se muito bem, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê a semana que vem para dar continuidade ao nosso curso. Grande abraço a todos e até lá!
Muito bem, meus amigos. Então, olha, nós chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que esses exemplos de procedimentos te ajudem aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser compartilhar alguma informação, fique à vontade sempre no chat com a gente ou também nos comentários. Eu vou deixar uma playlist aqui com as aulas anteriores, se você quiser rever. Vou deixar também o link para você assistir os vídeos mais famosos aqui do canal. Deixa um like para a professora. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa fazer novos cursos gratuitos para vocês. Agradeço muito vocês terem ficado aqui com a gente. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, fique bem, até a próxima.